Irmãos, hoje é dia 28 de agosto, dia de um santo maravilhoso da igreja, Santo Agostinho. E eu anotei esse tema da humildade, é um tema queridíssimo de Santo Agostinho, porque ele foi, antes da sua conversão, um grande soberbo, um grande orgulhoso. Era um homem muito talentoso, muito inteligente, professor de retórica, de outras coisas, uma mente privilegiada. Mas esse orgulho, isso que ele era muito bom, o afastava de Deus. Então, esse tema da humildade em Santo Agostinho é realmente maravilhoso. Eu anotei um monte de coisas e esqueci o caderno em casa. Tá bom. Mas ele diz que a humildade, no fundo, é conhecer-se. Nós não nos conhecemos bem. Quem se conhece de verdade é profundamente humilde. Aliás, humildade vem de humus, terra. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Mas que pó nós somos, que pó orgulhoso e soberbo, que se acha não sei o quê. Santo Agostinho fala, se me perguntarem o que se precisa para ser cristão, ele dizia, a primeira coisa é a humildade. Agora, a segunda coisa é a humildade. E a terceira coisa é a humildade. E se continuarem me perguntando, eu vou responder sempre humildade. Porque só aquele que se conhece, que se reconhece pecador, é capaz de experimentar o amor de Deus. E recebe o dom, a graça da humildade. Porque a humildade é o ser de Deus. Aprendei de mim, falou Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Eu pensava, de quem que eu aprendo? De onde vem a minha violência? Por que eu sou tão orgulhoso? Por que eu não aceito que ninguém me corrija? Por que eu sou tão teimoso? De quem que eu aprendo? De Cristo? O orgulho, a soberba tem um pai. O pai da soberba é o demônio. O demônio era um anjo de luz, Lúcifer, que não aceitou o seu lugar. Ser anjo não é pouca coisa, irmãos. E ele quis ser Deus, ele quis ser o Criador. Por isso ele foi humilhado, ele foi expulso do céu. Por isso a soberba, o orgulho, é o pecado demoníaco por excelência. É a locomotiva que leva todos os outros pecados. É a soberba que nos faz violentos. É a soberba que nos faz preguiçosos. É a soberba que nos faz gulosos. É a soberba que nos faz iracundos. É a soberba, o pai de todos os pecados, irmãos. Por isso que a humildade é a base de tudo. Os padres do deserto dizem que Deus só aceita o sacrifício oferecido no altar da humildade. O único sacrifício que Deus aceita. Esse Santo Agostinho, depois de 40 anos que se converteu, foi batizado com 32 anos, por Santo Ambrósio, uma conversão maravilhosa, no livro As Confissões, que é um clássico, é o primeiro manual de psicologia, porque ele faz uma autobiografia, mas uma análise à luz da fé. Confissões, ele vai contando toda a sua miséria, mas não só confessar a sua miséria, confessando o amor de Deus, que o amou orgulhoso, pecador, que venceu graças à oração da sua mãe, Santa Mônica, passou a vida inteira pedindo a Deus
que tivesse misericórdia daquele filho. E Deus teve, e caprichou. Tá bom, mas esse homem se converte, passa 40 anos servindo a Deus, foi um bispo extraordinário, escreveu uma biblioteca. Esse homem, nos últimos dias da sua vida, já estava com a vista meio fraca, colocou na parede, escrito em letras grandes, os salmos penitenciais, onde se pede perdão a Deus. E esse homem chorava seus pecados passados, lembrando, rezando esses salmos. Impressionante, irmãos. Um homem que sabia como que a soberba pode estragar as boas obras. Os pecados mais grosseiros são más obras, mas a soberba acontece nas boas obras. Se eu descuidar, o demônio me envaidece, me faz sentir o tal e começo a julgar os outros. Qual é o problema da soberba? Qual é o problema da falta da humildade? Sabe qual é o problema? É que sem humildade não tem caridade, não tem amor. Jesus, São Lucas, capítulo 18, contou essa parábola do fariseu e do publicano para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Esse é o problema do soberbo. Convencido de ser justo, despreza os outros. Não tem jeito. Se eu for soberbo, eu não terei caridade, porque vou sempre me achar melhor do que os outros. São Paulo fala isso, na carta aos Filipenses, considerando os outros superiores a ti, não fazendo nada por rivalidade, nem por competição, nem por vanglória. Vanglória é a soberba, mas tudo com humildade. E ele fala, ele mostra Cristo, porque, irmãos, sabe quem aqui fala, quando você for convidado para um banquete, ocupa o último lugar. Sabe quem que ocupou o último lugar? Jesus Cristo. Agora é santo, foi canonizado faz alguns meses, Charles de Foucault, um francês maravilhoso, do século passado. Ele dizia, Jesus tomou de tal forma o último lugar, que ninguém consegue roubar dele esse lugar. Porque aquele outro que foi beatificado agora, o Carlo Acutis, saiu uma biografia feita pela mãe desse moço, 15 anos, morreu de leucemia. A vida maravilhosa. A mãe escreveu a biografia do filho, e ninguém conhece melhor um filho do que a mãe. Mas a mãe também é santa, foi santificada por esse filho. Ele fala que a humildade de Cristo não foi tanto ter nascido numa estrebaria, pobre, aquela coisa toda. Que a humildade de Cristo foi ter passado de infinito para finito. Deus é infinito. Por amor de você, soberbo, orgulhoso, de mim, esse Deus infinito se esvaziou da sua glória, se fez finito, mortal, homem, carne, como eu, como você. Ele fala, aí está a humildade de Cristo, nesse esvaziamento da sua glória. Irmãos, todos nós procuramos glória, ser reconhecidos, ser estimados, ter um lugar, um status, honra, essa coisa toda que nós temos dentro de nós. Cristo se esvaziou de tudo isso. Ele pegou o último lugar. Imagina, o único santo, esse era justo, carregou sobre si os nossos pecados, a nossa sujeira, a nossa miséria. Ele amou tanto, era tão humilde, que deu a vida
por mim, por você, pelo mais corrupto, o mais degenerado, o mais viciado dos homens da face da terra. Cristo desceu mais embaixo. Isso é humildade, irmãos. Nós não temos esse espírito. Não temos. Mas podemos tê-lo. Aliás, aqui a primeira leitura fala que para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele. Diz que não tem remédio para o orgulhoso. O orgulhoso nunca se converte. Agora, quando um orgulhoso começa a reconhecer que ele é um orgulhoso, e oxalá hoje acontecesse isso aqui, acontecesse comigo, eu começo a ser humilde, porque eu começo a ser verdadeiro. Eu sou orgulhoso, e se eu reconheço que sou orgulhoso, Cristo veio para os pecadores, então Ele veio para mim, então Ele morreu por mim, então Ele me ama, orgulhoso como eu sou? Sim, então eu posso receber de graça o espírito da humildade, e posso aceitar o último lugar. No último lugar ninguém quer, não tem competição, não tem rivalidade, fica tranquilo. Mas o problema é que ninguém acredita que o último lugar é o melhor, é o lugar de Cristo. Em casa, todas as brigas, as separações, porque cada um quer ser o primeiro, quer ter razão. Na comunidade, no trabalho, quanta rivalidade, quanta briga, quanto diz que por causa de um cargo, do primeiro lugar, e puxa saco daqui e dali. Que coisa horrível, irmãos, que escravidão. Santo Agostinho fala que o inchaço não é grandeza, inchaço é doença, um tumor, ele é inchado, né? Ele é grande, mas não é saudável. E fala, todo inchaço supõe um vazio, e o demônio procura aninhar-se nesse vazio do meu inchaço, da minha soberba. Por isso, irmãos, que essa frase do Evangelho é o coração do Evangelho. Quem se humilha, quem se eleva, será humilhado por Deus. Quem se eleva, quem se humilha, será elevado por Deus. Que trabalho que Deus tem conosco, irmãos. E a gente pode entender aqui também o mistério da cruz e do sofrimento. Porque se a soberba é uma planta de pecado enraizada dentro de nós, Deus tem um facão com o qual Ele vai cortando essa árvore de soberba dentro de nós. Sabe qual é esse facão? A cruz, o sofrimento, a velhice que vai chegando, as doenças, os problemas econômicos, uma crise afetiva, a cruz, bendita cruz, benditos sofrimentos que nos colocam na humildade, que fazem que eu veja que eu não sou Deus, que eu não sou o centro do mundo. Benditas cruzes. Se eu tivesse fé, veria em cada dificuldade que a vida me apresenta. A cruz não é pecado, irmãos. A cruz não é pecado. A cruz não depende de nós. É aquele sofrimento que vem sem que você queira, né? Mas Deus, que me ama, que te ama, usa da cruz para quebrar o meu orgulho. Porque para entrar no reino dos céus, tem uma porta estreita, baixinha, só os pequenos, os simples, os humildes passam por essa porta. E como é que eu vou passar cheio de orgulho, me achando melhor que todo mundo? Como é que eu vou passar? Não dá para passar. Então Deus tem que trabalhar conosco. Por isso permite aquela dificuldade de relacionamento, por isso permite aquele problema de saúde, por isso permite
a idade que vai chegando com todos os inconvenientes que ela traz, mas tem uma sabedoria de Deus aí, não é um castigo, não é uma desgraça, é que se eu tenho humildade, eu aceito, eu vejo Deus me amando, eu me humilho e Deus me exalta. Santo Agostinho fala assim: queres que a tua oração chegue a Deus? Humilha-te. Quer que Deus te escute? Humilhe-se. Reconhece o teu nada. Por isso, irmãos, eu quero terminar dizendo, aqui fala, vocês viram, a primeira parábola fala de buscar o último lugar, né? Para que quando chegar o patrão, é ele que determina o lugar de cada um, não sou eu. Ele que determina qual é o meu lugar. Eu só vou ser feliz no meu lugar, no lugar que Deus me colocou, não no lugar que eu escolho. Pois bem, a segunda parábola, quando você der uma festa, convida os pobres, estropiados, coxos, aleijados, fala, puxa, que festinha sem graça, né? Festa legal, a gente convida quem a gente gosta, quem a gente tem intimidade, né? Mas, irmãos, entendam bem, aqui Cristo está falando da gratuidade. Sabe quem é esse pobre que não tem amor, que não tem humildade? Sabe quem é esse pobre? Sou eu, é você. Sabe quem é esse cego que não enxerga, não se enxerga e não enxerga o outro? Sou eu, é você. Sabe quem é esse aleijado que não consegue ir ao encontro do outro, que não consegue amar, que não sabe se humilhar? Sou eu, é você. Olha que Deus te convidou, vocês estão sentados e vocês vão ser servidos. E Deus te colocou, te chamou, com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Você, com carinho, o Senhor preparou uma mesa para me dar aquilo que eu não tenho, que você não tem. Humildade. Amor, puro amor de Deus. Eu vou aceitar esse convite? Vou aceitar esse banquete? Opa, posso aceitar. E receber de graça o que eu não tenho. Isso me salva. Isso salva o mundo. Deus é o Deus dos humildes. Livro de Judite. Eu sou o Deus dos humildes. Deus dos pobres, o Deus dos pecadores, o Deus daqueles que sentem necessidade, que não se salvam sozinhos. Então, irmãos, alegremo-nos, bendigamos o Senhor, aceitemos esse convite, e nós, se você experimentar esse amor gratuito de Deus, que prepara uma mesa para o pobre, você vai começar, aos poucos, a amar gratuitamente, sem esperar dos homens a recompensa. Porque, diz o Evangelho, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, de Deus. É de Deus que vem a minha recompensa, não é dos homens. Se eu recebo dos homens, eu já tudo bem, irmãos, o mundo paga mal, o mundo engana, o mundo tapeia. Olhem a vida de tantos artistas, tantas pessoas, né, que de repente, famosas lá em cima, e tudo, de repente são esquecidas, são jogadas, porque o mundo só tem interesse, o mundo é negócio, é business, é dinheiro, né? É troca. Aqui é gratuidade, amor de Deus é gratuito, é um amor que se doa, que se alegra em se doar, é diferente. E como é bom poder amar de graça, irmãos, sem ficar cobrando. Nós passamos a vida inteira cobrando dos outros, que nos amem, que nos reconheçam, que nos entendam. Para com isso. Ele não cobrou nada. Ele ressuscitou. E Ele quer nos dar esse Espírito Santo de humildade. Aprendei de mim. Eu posso, você pode aprender dele a viver, a nos relacionar com os outros e a sermos felizes. Felizes serás, se assim o fizerdes,
diz o Evangelho. Então tu serás feliz. O dia que você puder amar de graça, porque você foi amado de graça. Tá bom, chega. Vamos bendizer o Senhor, né? Louvá-lo, agradecê-lo e aceitar esse convite, esse banquete maravilhoso que Ele preparou para nós, cegos, estropiados, coxos, né? Pobres, preparou para nós esse banquete. Quer nos saciar hoje, gratuitamente, da sua misericórdia, do seu amor, e nos fazer pessoas novas. O sinal de que eu sou cristão é como eu reajo diante de uma humilhação. Acabei de ler Santo Inácio de Loyola, quando era humilhado, em vez de se sentir o último, se alegrava e falou: obrigado, Senhor, por poder me conformar um pouquinho com o Senhor. Os santos são diferentes, irmão. Eles vão na contramão. Mas nós podemos ser santos. Nós somos a assembleia dos primogênitos, diz a carta aos Hebreus. Deus te trata como um primogênito, como o primeiro filho, o mais que tem mais honra, mais direito a mais coisas. Na Bíblia, o primogênito. Somos a assembleia de primogênitos. Ou seja, Deus nos considera muito e faz uma aliança maravilhosa conosco.